Vai ser possível projetar para vocês aqui atrás, mas sei que você trouxe uma Bíblia. Cadê o resumo? Subiu? Juízes capítulo 6. Livro dos Juízes está depois de Josué. Velho Testamento, bem depois dos 5 livros primeiros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Você vai achar Josué e logo depois Juízes. A gente começou a falar aqui no ano passado sobre o Estado de Israel. Eu não vou pontuar, pregar novamente, repregar sobre o que pregamos domingo. Só vou colocar alguns pontos de partida para a gente entender o que é que Deus falou, está falando e vai falar. E graças a Deus que eu cheguei a um nível de compreensão pastoral que a gente não precisa se preocupar momentaneamente com a tua reação. Isso aí me preocupa quando eu te vejo dormindo, mas você está ouvindo, tá bom. Independente se você glorifica, pula ou se merda. O que é importante é que você vai entender que essa mensagem está sendo ministrada para você. E eu preciso ser uma ferramenta que precisa fazer você entender o que é que Deus está falando. Esta é a proposta, a missão é essa. Fazer você entender o que é que Deus está falando. Que direção Ele está te dando. Bem, tem bastante jovens aqui hoje, glória a Deus por isso. Deus vai falar com todo mundo. Bem, eu sei que nós temos sonhos. Eu sei que você já percebeu que tem alguém que está perecendo, seja o teu vizinho, teu colega de escola, de faculdade, talvez é alguém da tua família que precisa de ajuda, e às vezes não sabemos como ajudá-los ou socorrê-los, sim ou não? Mas a Bíblia nos dá estratégias, irmãos, concretas, de que é possível ajudá-los. A gente vai ler um texto aqui, a gente vai, de partida desse texto, a gente vai ministrar sobre esse término desses 2 domingos que ministramos sobre servos do Senhor Jesus, servos de Deus, chamados para servir. Eu quero começar aqui, irmãos, do capítulo 6. Capítulo 6 de Juízes, versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Não é isso? Não? Não? Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Só até aqui, sentadinho mesmo. Se você quiser dar uma salva de palmas para a palavra, glorifica o nome. Santa é a palavra. Glória a Deus por ela. Senhor, me usa nessa noite, papai. Tem misericórdia. Mais uma vez eu estou diante, papai, da tua igreja. Sou muito necessitado do Espírito Santo. Que a graça venha superabundar em mim, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Amém? Queridos, glória ao Pai, aleluia. No capítulo 6, que lemos alguns versículos, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Verdade é que sabemos o que é que soa mal aos olhos do Senhor. Isso não. Sabemos o que a gente pode fazer para irritar e para decepcionar os nossos pais. Às vezes a gente faz sabendo que os nossos pais não irão se agradar. Amém? E eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. No capítulo 5, eu comecei pregando domingo passado que passa-se um período em que Deus levantou uma mulher para julgar Israel. Esta é a época que os juízes julgavam Israel. Eu vou terminar rapidinho a introdução, mas me dá a tua atenção, senão você não vai entender.
Esta é a época que Deus levanta juízes para julgar Israel, trazer justiça de Deus à terra de Israel. E a Bíblia diz que no capítulo 5 Deus levantou uma mulher de nome Débora. Ela se torna mãe, ela é por mãe de Israel. Tem um homem que Deus levanta também chamado Baraque, mas ele vai dizer: se você, Débora, se você não fores comigo para a batalha, para a guerra, eu não irei. E Débora vai vence e ela se torna juíza de Israel. Dentre esses processos onde Deus levanta juízes, Deus também levanta um homem de nome Gideão. Mas no capítulo 6, nós sabemos que o povo se afasta de Deus, para de adorar, para de ter compromisso, como já foi pregado, se afasta do Senhor. Nós temos esta facilidade de se afastar do Senhor quando estamos vivendo dias de bonança. Está tudo bem, você está vivendo um tempo bom, você está com uma condição financeira boa, você está bem, não está faltando nada. Então a tua mente começa a processar, né? Para que estar todo o tempo em oração, se está tudo bem? Não é isso que a nossa mente, o nosso eu pensa? Preciso estar prostrado todo o tempo porque está tudo bem. Na nossa conjectura rasa de cristão, a gente precisa estar de joelhos prostrados quando recebemos uma notícia ruim, de morte, de enfermidade. Esta é a arma que Satanás tem usado para nos afastar do Senhor. Depois que Débora, irmãos, ela é levantada como juiz, a Bíblia diz que Israel vive um período de 40 anos sem guerra, de bonança, está tudo tranquilo. Mas de repente o povo para de orar, de buscar, e Deus se afasta. E o que é forte aqui é que Deus entrega, faz o que? Entrega o seu povo nas mãos dos inimigos. Deus permite que eles possam saqueá-los, roubá-los, tocá-los, porque o povo se esquece de Deus. E uma vez que o povo se esquece de Deus, Deus se afasta. Eu vou repetir: uma vez que nós esquecemos do nosso Deus, ainda que você saiba quem é Ele, ainda que você creia nele, ainda que você, irmãos, conheça a palavra, uma vez que você se afasta, Ele também se afasta. Estou falando de Bíblia. E por incrível que pareça, a melhor maneira ainda de trazer alguém para perto de Deus é através da dor. Verdade, Senhor. É através da dor, da decepção, da enfermidade. Jesus amado. E Deus permite que os midianitas possam saquear Israel. Todo ano eles sobem como gafanhotos, eles roubam tudo, irmãos, destroem todo ano. A Bíblia diz que por 7 anos os midianitas subiam como gafanhotos e saqueavam Israel, de modo que Israel empobreceu. Não sei se você já viveu dias que você disse: meu Deus, eu trabalho. E parece que estou retrocedendo, empobrecendo. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão. Alguém que é corajoso como eu também, levanta a mão. A gente tem às vezes essa sensação. Éramos para estar bem em 2024 e não estivemos. Era para conquistarmos, não conquistamos. E a gente coloca uma camiseta branca no final do ano e começa a fazer promessas e começa a achar que o fato de estarmos de camisa branca e passarmos de um ano para o outro, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrirem e voltamos a nos encontrar num ano novo, na mesma situação, enfrentando os mesmos problemas, com os mesmos gigantes para derrotar. E que explicação, irmão? Como se pode explicar isso? Só que, irmãos, novas coisas requer novo posicionamento. Eu vou repetir: tempo novo, novo comportamento, coisas novas, novas ações, novo posicionamento. As coisas vão acontecer na minha vida espiritual, irmãos, quando eu me posicionar, entender qual é o meu lugar espiritual. E esta época é interessante porque Deus chama juízes e não reis, juízes. Deus chama juízes para trazerem justiça de Deus na terra, impor a palavra, julgar o povo de maneira justa e organizar para proteger o povo, apacentar
Os juízes não são chamados para sentar em tronos. Eles não recebiam coroas na cabeça como reis. Chega-se uma época que o povo não quer mais juízes. E Deus então vos dá um rei de nome Saul. E fazer a mesma coisa, pastor. A mesma coisa é para julgar Israel, cuidar, apacentar Israel. A diferença é que os reis eram idolatrados, adorados, reverenciados, tinham status, coroas, vestes diferentes, cadeiras nomeadas. E o homem quer isso. Os juízes são chamados para as mesmas obras, para o mesmo trabalho, porém sem coroa, sem status, com a finalidade mais importante: servir, cuidar, apacentar, proteger. Quantas são as pessoas que só querem exercer a função de servos se forem nomeados como bispos, apóstolos, sem Deus? E Deus então chama um homem de nome Gideão, porque Israel está perecendo, está empobrecendo. Israel está morrendo. Você conhece alguém que está morrendo? Você conhece alguém que precisa de ajuda? Você jovem que está aqui, você conhece uma coleguinha que está em depressão, que está no crack, nas drogas, que está na prostituição, que você tem olhado para ela e tem percebido que se ela continuar da mesma forma, ela vai ser engolida por Satanás. Deus não vai descer para fazer alguma coisa por ela. Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres de Deus que queiram servir a Deus. E nós somos chamados para isso. Você foi convidado pelo Espírito Santo para estar nessa noite, para que você possa ter consciência que Deus quer te usar para algo. Deus não quer só abençoar a tua vida. Deus quer que você seja abençoada e possa abençoar pessoas. Pastor, mas eu preciso ser abençoado, eu preciso de portas abertas. Eu sonho com uma faculdade, com uma porta de trabalho boa. Eu sonho com uma formação. Eu sonho em ter uma família, em ter carros, em ter uma casa. Sonhamos e queremos e necessitamos. Porém a Bíblia diz que primeiro eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que precisamos, a Bíblia diz que Ele nos dará. Nós estamos invertendo os valores, estamos desconhecendo como o Senhor trabalha, irmãos. Eu me lembro muito bem que quando me converti e comecei, irmãos, frequentar a igreja em que congregava, eu percebi, irmãos, que apenas uma senhora e a sua filha limpava a igreja todos os domingos. Eu não tinha uma porta de trabalho aberta, nem a minha esposa. E o que queremos quando entramos aqui, no momento que entramos, o Senhor possa já nos abençoar? Não, o Senhor quer que você sirva primeiro, o Senhor quer que você se converta primeiro. Ele quer moldar o teu caráter antes de te abençoar. Eu me propus ao pastor, sem receber cargo nenhum, coroa nenhuma, a limpar a igreja na semana, porque a senhora só limpava no domingo. E fizemos um propósito, eu não lembro se era na quarta-feira, na terça-feira, mas toda semana estávamos lá varrendo a igreja, passando o pano na igreja, limpando a igreja. É quarta-feira, eu me lembro, a igreja tinha culto de quarta-feira, se propomos a limpar para que na quarta-feira também a igreja estivesse pronta, limpa, adornada. Não demorou-se um mês, Deus abriu uma porta de trabalho perto de casa. Não precisava nem de bicicleta, de tão perto que era. E quando eu entrei nessa empresa, abriu-se também uma porta para minha esposa. Na mesma empresa, o setor do lado, tínhamos o mesmo salário, recebíamos no mesmo dia, tínhamos o mesmo ticket, aquele ticket de restaurante, a mesma cesta básica. Aleluia! Passamos a comer não mais salsicha, chamados para servir, e o Senhor vai cuidar de nós. Eu creio, Pai. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Deus chama esse homem porque Deus quer restaurar a nação, salvar a nação.
E no capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. Ele está se escondendo dos inimigos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece assim: Gideão. E ele vai dizer: eis-me aqui. E o anjo vai dizer assim: diz o Senhor, tu és varão valoroso, vai nesta tua força. Aleluia. E salvarás Israel dos midianitas. E ele vai dizer: quem eu? Quem você? Quem acredita que o Senhor te escolheu? Eu, menor da minha casa? Ah, apóstolo, eu nem gosto de crente. Você. Se o Senhor é comigo, então me prova. Gideão oferece uma oferta ao Senhor e ele desce com sono. Prova que é com Gideão. Aleluia. Mas Deus vai dizer: já provei que sou contigo, só que preciso saber se tu és comigo. Meu Deus. Simples assim. O Senhor é contigo. Vou esmiuçar biblicamente. O Senhor é o teu pastor, e de nada terás falta, e de nada você tem falta. Mas preciso eu também fazer uma pergunta retórica. O Senhor é meu pastor e nós somos suas ovelhas. O Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é fiel. Seremos então fiéis se submeteremos à palavra dele, como ele tem se submetido, se compromissado a nos ajudar. Esta é a questão. Novas decisões gerará novas coisas. Eu vou repetir: novas decisões gerará novas coisas. Novo posicionamento, novo tempo. Se almeja algo de Deus, posicionamento. Jesus. Você quer colher algo de Deus? Quer que Deus, irmão, se torne teu amigo, alguém íntimo seu, se torne íntimo dele também. É verdade, Pai. Você me conta o que é que Deus pode fazer na sua vida. Enfim, Gideão oferece uma oferta, Deus desce com fogo, diz: sou contigo. Mas Deus vai dizer: quero saber se você é comigo. Gideão, sai do teu conforto, derruba todos os altares de Baal que está em Israel. Depois vem e sacrifica os 2 bois do teu pai, o primeiro e o segundo. Os bois que o teu pai tem separado, primeiro e o segundo de 7 anos. Entendeu? E assim, para Deus me receber, eu tenho que me entregar por inteiro. Entendeu? Eu gosto dessa parte didática. Deus é muito ciumento. Muito ciumento. Não divide você com mais ninguém. A questão é, na verdade, a proposta é: você quer ter Ele na tua vida? Você quer ver Ele operando na tua vida? Ele pode, Ele quer. Com uma decisão: se entregar sem reserva. É verdade. Se lançar sem reserva. Oh, papai, aleluia. É a introdução. O que eu tenho para entregar é bem pequenininho, mais rápido. Não vai passar longe. A Bíblia diz que Gideão então começa a derrubar os altares, os postes de Baal, porque o povo de Deus agora não serve a Deus, serve a Baal. Quem é Baal? Um Deus profano, um Deus que se adorava a ele com prostituição, relações sexuais grupais de sacerdotes de Baal e sacerdotisas de Azera, com danças ilícitas. Ofereciam no altar de Baal crianças recém-nascidas. Se adorava a Baal, se mutilando e derramando sangue no seu altar.
Derrube os altares de Baal que estão em quase todas as plataformas digitais que estamos a todo dia contemplando. Danças ilícitas, sexuais, que chamam a atenção, incitam as pessoas a se prostituírem. Ofereça o seu melhor, sem reserva, da maneira que se entregamos para o mundo e para esse sistema de corpo e alma. Como ia, irmãos, para a balada e me entregava a noite toda sem reserva, sem hora para voltar. Deus quer que possamos servi-lo da maneira que servíamos ao mundo, ao sistema. Este é o prato. Gideão, então, sou contigo. Preciso saber se tu és comigo, porque se tu fores comigo, serei contigo. Aonde você pisar, tá? E Gideão derruba os altares de Baal, sacrifica os 2 bois do seu pai. Então Deus chama e diz: Gideão, tu irás e ferirás os midianitas como um só homem. E a Bíblia diz, irmãos, que os midianitas subiam com seus camelos, seus cavalos e seus aliados. E a Bíblia diz que era tanta gente que não se podia contar. Como a areia da praia estavam no arraial de Israel. Então Gideão começa, irmãos, a juntar, a reunir-se com o exército de Israel. Na verdade, não sei nem se tinha um exército preparado, mas era o povo que se prontificou para ir para a batalha. O número deles, irmãos, dos tais, 32 mil. Ora, 32 mil contra uma multidão que não se podia contar, ou seja, não daria para vencer. Impossível vencer aquela batalha. Só que a questão é, irmãos, olha bem, a questão era livrar o povo das mãos dos midianitas. Aleluia. E no capítulo 6, o capítulo 6 vai dizer que Aleluia, Jesus. Gideão junta todo o povo. Glória ao Pai. Louvado seja Deus. E no capítulo 7, versículo 3, eu preciso ler com você. Deus vai dizer assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente. E a Bíblia diz que de 32 mil voltou 22 mil. Wanda, se já era pouco ir para a guerra com 32 mil contra uma multidão inumerável, isto é uma atitude louca. Só que por anos, pastor André, por anos eu olhei para esses 22 mil que voltaram como pessoas excluídas do reino de Deus. Só enxergava os 300. Na minha conjectura, Deus só escolheu, só amara, só investira nos 300. Deus disse: Gideão, apregou-lhe aos ouvidos de todos eles que voltem os tímidos e os medrosos. Que tímidos e medrosos Deus está falando aqui? Quem são esses? Eu sabia que tem pessoas, olha para mim, que podem te ajudar, mas fazem uma conjectura e decidem não te ajudar. Sabia que tem pessoa que pode estender a mão para você e não estende?
porque sabe que vai ter que entrar com você no processo. Sabia? É verdade. Às vezes nós passamos por esses processos. Eu enxergo alguém que Deus me mostra que possa ajudá-lo, mas eu não ajudo. Por quê? A palavra não é nem me acovardo. Eu tomo uma decisão, não quero, não vou correr esse risco. Deus está dizendo: quem não se propor a correr riscos não será escolhido para guerrear. Não, você não vai conseguir ajudar ninguém. É necessário correr riscos. Esse time daqui, irmão, não é aquele que senta lá no fundo, não. Esse medroso não é o medroso que tem medo de falar porque gagueja, não é esse. É aquele, irmãos, que enxergando que o processo que passamos é espinhoso, ele volta. É aquele que quando estamos no muito, aquele que sabe que quando você pode abençoar, presentear, ele está perto, mas quando sabe que é ele que precisa estender a mão, ele some. Ele deve ter conhecido um amigo assim. Não, não é possível. Você deve ter convivido com alguém assim. Deus disse: esse tipo de pessoas eu não quero no meu exército. Quem são eles? Aqueles que enxergam mais o tamanho dos inimigos do que o tamanho de Deus. Você lembra de Números 13? Rapidinho, irmãos, rapidinho eu faço uma conjectura. Moisés chama 12 homens para espiar a terra de Canaã. Deus disse que ia entregar. Não sei, irmãos, o que é que vocês precisam, mas sei que vocês precisam de algo. Não sei, uma porta aberta, uma cura, um milagre, uma condição financeira, mas precisamos. Meu Deus. Deus se apresentou e disse: Moisés, eu vou entregar, vou lá, vou abrir a porta. Levanta 12 homens e espiem a terra. Eles espiam e voltam. Moisés, a terra é boa. O que Deus disse que ia dar é apalpável, existe. Não é conta de carochinha. Só que 10 dos que subiram voltaram dizendo: mas não dá para entrar. Porque tem gigante, tem desafios. Você vai ter que ficar de pé em dias de tempestade. Aquele dia que a angústia vai bater no teu peito e invadir o teu coração, você precisa continuar crendo. Você vai ouvir vozes gritando e dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não tem condição financeira, você nunca vai entrar lá. Porque tem gigantes, se é pequeno, não dá para entrar. Os 10 voltaram. Toda Israel está esperando uma boa notícia. Só tem 2 homens de nome Josué e Caleb que estão convictos que o Deus que vos chamou é poderoso para terminar a boa obra. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Eu não vejo pó. Quem vai estender a mão? Esta condição financeira vai sair da onde? O problema nosso é que a gente quer que Deus explique, desenhe. Deus não vai explicar e não vai desenhar. O que é que Deus vai fazer? Levanta a mão, Deus vai fazer. Deus não vai explicar como é que vai te abençoar, como é que vai abrir a porta, como é que vai salvar a tua família, como é que vai... Não, Ele não vai explicar. Levanta a mão, Ele vai fazer. Ele vai gerar. Quem são os tímidos? Os covardes.
Aqueles que sabem que Deus pode. Quem já não passou em algum lugar e disse: ah, meu Deus, já pensou eu morando nesta casa? Já pensou eu trabalhando naquela empresa? Já pensou com um carro desse? Não. E a gente não tem como. Sempre tem um covarde para dizer assim: se enxerga, se enxerga. Deus disse: estes não serei com eles. Eu vou repetir. Deus disse: eu não serei com esses. Gideão fala para os medrosos e os tímidos voltarem. Falta 22 mil. Só, irmão, que esses 22 mil também são povo de Deus. A proposta aqui é Deus levantar alguém que está mais forte, para que o mais fraco não possa perecer. Glória a Deus. Eu vou repetir para ver se você pega. A proposta aqui é Deus levantar alguém dentro de uma casa, talvez com 5, 10 pessoas. Talvez só você crê, Deus vai levantar você. E através da tua fé, do teu posicionamento, Deus vai livrar você e a tua casa. A questão é aqui, é que Deus precisa encontrar alguém que se posicione, que esteja crendo, que não desista. O Gideão está com 10 mil para enfrentar um exército incontável. Penso eu, quando ele estava conjecturando, tá bom, 22 mil voltou, mas ainda tenho 10 mil. Deus brada: Gideão, ainda tem muita gente. Não, tá de brincadeira. A gente acha que não vai ficar pior, sempre fica pior. Você fala: não, agora chega, não dá para ficar pior, sempre dá para ficar pior, sim ou não? Deus: Gideão, tem muita gente. Leva o povo para o rio, para o ribeiro, e lá te mostrarei quem é que vai para a guerra, quem é que vou usar para que o meu povo possa ser liberto. E Gideão leva quantos? 10 mil homens. Gideão: é o seguinte, vou separar, porque quando eu entregar a vitória, ninguém vai dizer que venceu porque é grande, porque é inteligente, porque tem força. Todo mundo vai dizer: é Deus na vida dela, é Deus na vida dela, foi Deus que fez. Era impossível. Deus quer se apresentar, e o povo desce as águas, e é lindo. Eu fiquei anos sem entender aquele mistério. Olha como é que Deus trabalha. Deus vai dizer o seguinte: o povo está com fome e com sede. Detalhe, a gente precisa entender as entrelinhas. O povo está com fome, com sede e com medo, pastor. O povo está com o quê? Com sede, com fome e com medo. E quem está com sede, com fome e com medo, precisa de água, precisa de alimento, precisa de proteção. Já conheci alguém, irmãos, que ele é um poço de calmaria. Mas quando ele abre o WhatsApp, que tem uma notícia ruim, acabou, destruiu. A calma dela foi pro... Aí o povo desce as águas, o pastor Rio vai, e Deus vai dizer assim: aqueles que descerem as águas e se prostrarem desesperadamente a beber água no rio, separa de um lado. Mas quem se aproximar do rio com a espada na mão e com a outra mão trazer água de maneira estratégica, sem desespero, a boca como um cão faz com a língua, estes você separará do outro lado, porque com estes irás para a guerra. É para você ter pego já. Deus está dizendo: eu vou separar. Os desesperados não vão ficar do teu lado. Eu creio, quando tudo está bem,
sendo abençoados. Mas quando o vento se levanta, eu não quero mais. Esses não irão para a guerra. Os desesperados, Deus não vai permitir que possa estar do meu lado. Por quê, pastor? Vão desmontar a tua fé, vai desanimar você. Você vai se levantar e vai dizer: a gente vai vencer, a gente vai prosseguir, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Sempre vai ter alguém que vai dizer: não adianta, não deu certo ontem. Deus do céu. Sabe por que é que Deus nos coloca, irmãos, em dias difíceis, em barcos que a tempestade se levanta, irmãos, e a gente acha que vai morrer? Deus está moldando a nossa fé. Deus quer que você esteja em paz quando a bonança estiver na tua casa e quando a tempestade também estiver assolando, tentando destruir. Deus não quer que você seja crente, fervoroso, apenas os dias de águas tranquilas. Deus quer que você viva, irmãos, processos com a mão levantada, dizendo: Deus não mudou, Ele ainda vai fazer, Ele ainda continua sendo Deus. Reage. Pastor, estou vivendo dias difíceis. Você não queria uma revelação? Ele continua no teu barco. Pastor, você não sabe como é que está a minha casa. O meu filho está nas drogas, meu esposo não quer saber de Jesus. A palavra profética é: Deus ainda está contigo, Deus ainda continua no barco, Deus vai fazer, Deus vai terminar a boa obra. Termino aqui. A Bíblia diz, irmãos, que 9.000, quantos? 9.700 homens, irmãos, se prostram de maneira desesperada a beber água. E Deus disse: esses não irão. 300 homens, irmão. Quantos? 300, irmão. 300 homens apenas estão com fome, com sede, amedrontados, mas, irmãos, ainda estão de fardas, espada na mão, atentos, enxergando ainda que Deus não se apartou. São poucos os crentes nessa noite que podem enxergar e podem sentir que Deus está perto. Deus ainda está. Fica de pé. Gaguinho, põe aquele louvor para nós, Gaguinho, lá. É aquele repetido mesmo. O mesmo de sempre, aquele mesmo de sempre. Tem certeza? Pastor, chegar no céu a gente vai ficar todo dia Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não entendi, pastor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Glória a Deus, aleluia, Pai. Gideão vai para a guerra com os 300 e a estratégia de Deus é essa: vocês vão para a guerra com buzinas, vocês vão para a guerra com trombetas. Com o quê? Vocês vão para a guerra com cântaros. Não, diga assim: buzinas. Diga cântaros. Diga tochas. Diga espada. Eis aí as armas. Se você esquecer uma destas, não vai dar certo, presbítero. Vai dar certo. Quais são as armas? A minha preocupação é se você vai deixá-las aqui na igreja. Você tem que levar para casa. Pastor, o que é que significa as buzinas, a trombeta? Um som que anunciava. Talvez
o que, irmãos, determinava que se precisava se prontificar para a batalha. Os inimigos estão vindo, a trombeta era tocada, o exército se prontificava, capacete, armadura, espada na mão, preparados para a guerra. Não entendi, pastor. Estamos se preparando para a guerra. Você está de farda? Não, tem dia que eu estou de farda e tem dia que eu não estou. Não entendi, pastor. Tem dia que eu quero, mas tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que eu falo, sou crente, tem outro dia que eu falo, não quero saber não. Porque para as mil sábados, para as mil sábados. Está doendo, o evangelho é assim mesmo. É como aquele metiolato vermelho que só quem tem 40 anos lembra. Ardia que nem prestava, mas sarava. A gente se esbarrava, se arrebentava tudo. Lá vinha a maninha com aquela paletinha vermelha, parecia que já vinha endemoniada. A gente ficava, a gente gritava, ai, ui, ardia, mas sarava. Está doendo, não é aquilo que você queria ouvir, mas está sarando. Oh, quem pode dar mais um glória? O que significam homens com trombetas nas mãos? Eles estavam dizendo: estou pronto para a batalha, já tomei a minha decisão, já estou de farda, eu estou marchando. Pastor, o que significa cântaros, pastor? Os cântaros era para que eles pudessem quebrar os cântaros descendo para a batalha. O que significa cântaro quebrado, irmãos? Dobrado na presença, dizendo: eu não sou nada, quem é alguma coisa é o Rei da Glória. Quebra toda vaidade, toda vanglória e se dobra a Ele. Descendo para a batalha dizendo: eu não posso, mas Ele pode. Eu não entendi. Descendo para a batalha dizendo: o inimigo é grande, mas meu Deus é, não vou repetir, o meu inimigo é grande, mas o meu Deus é maior. Quebra o cântaro, se humilha, se prostra, se dobra. E as tochas, pastor, irmão, eu não vou explicar o que era a tocha. Uma tocha é um fogo aceso. O que significa tocha na Bíblia, irmãos? O que significa fogo de Deus? Atos 2, estavam todos reunidos em um só lugar e oravam, e a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como de fogo desceram, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que significa a tocha? O Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quem está cheio, levanta a mão. Quem está cheio? Não estou, pastor. Então começa a buscar, começa a se dobrar. Uou! Gideão disse: tem uma coisa, todo mundo de espada, então pega a tua. Não, vai lá, pega a tua. Gideão disse: todo mundo de espada, todo mundo de farda, todo mundo aquebrantado, dobrado, todo mundo cheio do Espírito Santo e espada na mão. Nem precisou chegar perto do exército, Gilberto. Não entendi, pastor. Como é que Deus deu vitória a eles, irmãos? Eles nem precisaram tocar nos inimigos, irmãos. Deus foi na frente, destruiu, varreu, quem matou todos eles. Significa isso: a minha vitória é a tua vitória, a minha conquista é a tua conquista. Agora fala para mim, saia daqui convicto e não enganado. Deus vai te dar vitória. Fala.
Só que não esquece qual é a condição. Qual é a condição? Farda. Eu sou de Cristo e estou até tutando, até os cabelos, se tivesse, até os cabelos, da planta dos pés até a careca, assim tá bom, dá para entender. Segundo, irmãos, cântaro, me dobra a ele, me entrego a ele. E quando você se dobrar, vai descer fogo. Que? O Espírito Santo. E aí você vai abrir a Bíblia, irmãos. Talvez você dê uma rajada de línguas espirituais. É assim que você vai vencer. Se pregar outro evangelho dizendo que você vai vencer de qualquer jeito, é palhaçada. Aguenta 2 minutos de louvor. Eu sei que tem gente aqui que já tem, irmãos, farda, já tem cântaro, já tem buzina, já está cheio. Você tem liberdade para orar para alguém. Se Deus mandar você sair e ministrar sobre esses jovens, faça. Pode soltar ele. Pode soltar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória ao Pai. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?